Pessoal, boa tarde. Vou corrigir com vocês aqui a APC do oitavo ano da primeira quinzena de agosto, tá? Era para ter mandado antes para vocês, mas eu tava com um caso de doença na minha família e como eu tava ajudando minha mãe a cuidar, fiquei uma semana parado, não consegui fazer nada e agora eu tô colocando essas coisas em ordem, tá bom? Vamos corrigir aqui os exercícios. 1 e o 2 era uma pesquisa rapidinha, então não tenho o que corrigir. O tema dessa lista aqui é equações e inequações, então nós vamos trabalhar isso agora. Aqui nós temos uma balança e está colocado mais ou menos o seguinte, ó. A expressão matemática que relaciona os pesos dos pratos da balança é... Então assim, desse lado você tem 3 letras X mais quanto aqui? Mais 5, tá bom? Do outro lado você tem 2x mais 8. 1x, 2x mais 8, tá bom? Então, do jeito que está escrito aqui, esse prato ele é mais pesado que o outro, não é? Então, você teria que o 3x mais 5. O prato que tem 3x mais 5, ele pesa mais que o prato que pesa 2x mais 8, tá bom? Tá, você vai olhar de início aqui. Essa não é a resposta nem essa, porque ela está escrita como 3x menos 5, tá bom? Sobra essas duas opções. Aqui ele está falando que 2x mais 8 é menor que 5 mais 3x. Se você observar aqui, o pezinho que tem aqui, ó, esse prato, ele tem um peso maior ou menor que esse? Se esse prato é mais pesado que esse, significa que esse prato aqui pesa menos que o outro. Então, significa também que 2x mais 8 pesa menos que 3x mais 5, tá bom? Então, a correta é essa daqui, ó. Em relação aos sinais, pontinha para frente maior, pontinha para trás menor. 4. As medidas de um losango são expressas por números racionais. Sabendo que o perímetro da figura é menor que 20 centímetros, escreva o conjunto das possíveis medidas dos lados em centímetro. Então vocês vão ter um losango. E o perímetro desse losango ele é menor que 20 centímetros, tá bom? Aí ele pergunta o seguinte: quais são as possíveis medidas de lado? Se você pensar aqui que os lados são todos iguais, você teria que, somando os 4 lados, você tem 4x. E esse perímetro tem que ser o quê? Menor que 20. Então poderia escrever assim, que é equivalente a escrever que cada lado tem que ser menor do que 5. Por outro lado, se você tivesse lados diferentes, significaria que, ó, vamos colocar uma outra configuração. Dificuldade, gente. Como se fosse um peixinho, tá bom? XY, XY. Nesse caso, ó, 2x mais 2y é menor que 20. E se você divide cada parte dessa por 2, x mais y tem que ser menor do que 10. Então, esses seriam os possíveis conjuntos, tá bom? Então, esse probleminha são essas as respostas. 5. A idade de Jonas, vamos colocar J, quando somada com 2, somada é mais, é menor do que 20. Assinale a alternativa que traduz o enunciado para a linguagem matemática. Então é isso aqui, gente. Ó. A idade do Jonas somada com 2 é menor do que 20. Menor é esse sinal, então vai ficar J mais 2 menor que 20. Questão número 6. Ó. Vamos arrumar aqui a folha. O peso da Ana, quando dividido por 3, é menor do que 20. Está escrito aqui. O peso da Ana, quando dividido por 3, é menor do que 20. Deixa eu só ver.
aqui, gente, ó, tá errada. A expressão que traduz esse texto é representada por, então é P sobre 3 menor do que 20. Marque com um X os valores que podem representar o peso de Ana. Será que o peso da Ana pode ser 90? Vamos fazer aqui em cima, ó. Quando você dividir o peso por 3, o resultado tem que ser menor do que 20. Então vamos dividir 90 por 3. Dá 30. 30 é menor do que 20? Não é, então isso aqui está errado. Não pode ser 90. 60. Quando você dividir 60 por 3, dá 20. 20 é menor do que 20? Não, ele é igual. 50, se você dividir por 3, vai dar 16,3. Esse número é menor do que 20, então essa pode ser uma resposta. E o peso de 30? Quando você dividir o 30 pelo 3, dá 10. 10 é menor do que 20? Sim. Então essa aqui também é uma possível resposta, tá bom? Então são essas duas respostas corretas. 7. No tanque de um zoológico, o dobro do número de tartarugas, menos 3, deve ser menor que a quantidade de jacarés, que é 13. Quantas tartarugas podem ser colocadas no tanque? Eu vou escrever então aqui, ó. No tanque de um zoológico, o dobro é 2 vezes. 2 vezes o número de tartarugas, menos 3, deve ser menor que a quantidade de jacarés, que é 13. Ó. Deve ser menor do que 13. Quantas tartarugas você pode colocar nesse tanque? Ó? Então vamos fazer aqui são várias possibilidades, tá bom, gente? Ó. Vamos colocar aqui que se aqui fosse... Vamos pensar aqui um pouquinho. São várias possibilidades aqui, tá bom? Esse 3 eu vou colocar... Vou fazer como se fosse uma equação. Esse 3 que era negativo, vou passar ele para o outro lado da igualdade. Vai ficar 13 mais 3. 13 mais 3, 16. O número de tartarugas vai ser menor que 16 dividido por 2. Então o número de tartarugas tem que ser menor do que 8. Então pode ser qualquer resposta menor do que 8. Por exemplo, pode ser 7 tartarugas. 2 vezes 7 dá 14. 14 menos 3, 11. Pode ser 6 tartarugas. Então qualquer número de tartarugas menor do que 8 é a resposta correta, tá bom? 8. Descubra quantos alunos podem estar matriculados na classe de Maria, levando em conta que o número de alunos é par, o dobro de alunos menos 75 é menor que 7. Ó. Então assim, 2 vezes o total de alunos menos 75 é menor do que 7. Outra coisa, o dobro de número de alunos menos 11 é menor que 65. Vou escrever aqui na frente, ó. Se eu coloco o 75 do lado do 7, eu passo ele para cá, vai ficar assim, 2. Vou fazer uma outra folha aqui que não vai caber. Vou colocar aqui essas duas inequações. Ó. 2 vezes o número de alunos menos 75 menor do que 7. Quando eu passo o 75 para o lado do 7, fica 2 vezes o número de alunos menor que 7 mais 75. 2 vezes o tanto de alunos menor que 82. O número de alunos é menor que 82 dividido por 2. E aqui você chega que o número de alunos é menor que 41. Por quê? 82 dividido por 2, 41. A outra inequação. O dobro de alunos menos 11 é menor que 65. De novo, esse 11 passando para cá, ele fica com o sinal invertido. 2 vezes o total de alunos é menor que 76. O número de alunos é menor que 76 dividido por 2. Essa divisão de 76 por 2 é 38. Então, o número de alunos tem que ser um número par. Ele é menor que 38 e menor que 41.
Então pode ser aqui 36 alunos, ó. Deixa eu só ver aqui. Trinta e seis dá 72. 72 menos 11 tá certo. Isso aqui não dá certo em cima. Vamos fazer os testes aqui, ó. Se forem 39 alunos. Não pode ser 39 porque tem que ser um número par. 40 alunos. 2 vezes os 40 menos 75. Daria 80 menos 75, 5. Então a resposta pode ser 40, tá bom? Então essa aqui é uma resposta, mas pode ser várias, tá bom? Poderia ser o 36? O 36 aqui já não dá certo. Ah, não, dá certo também. Então qualquer quantidade que for menor que 38 aqui, que for par, é a resposta do problema. Aqui não pode ser 40, ó, porque o 40 não é menor que 38. Só foi um exemplo de aplicação, mas qualquer número menor que 38 é a resposta. Então o número de alunos tem que ser menor que 38. 9. Num retângulo, o lado maior mede 4 centímetros a mais do que o menor. Está escrito aqui, ó. Para que o perímetro seja menor que 20 centímetros, quanto deve medir o maior lado? Então o perímetro todo tem que ser menor que 20 centímetros. O perímetro é você somar os 4 lados, ó. Aqui são medidas iguais, tá bom? Então vou somar esse lado com esses outros dois, ó. Ficaria x mais x menos 4 mais x menos 4. Isso tem que ser menor que 20. Se eu somar o x aqui, vai dar 4x menos 8 menor que 20. Passo esse 8 para cá. Ele passa mais, tá bom? Deixa só um pouquinho. Ficou ruim de vocês enxergarem, estava errado, ó. Vou passar o 8 para o lado do 20. Ficou 4x menor que 28. E o x é menor que 28 dividido por 4. Quanto que dá 28 dividido por 4 aqui? 7, tá bom? Então a resposta aqui são números menores do que 7. A resposta então pode ser 6 e 5. Por que não pode ser 4? Se você colocar o 4 aqui, 4 menos 4 dá 0. Então o triângulo não teria lado. Então são esses dois números, ó. Os lados podem ser 6 ou o lado x, né? Seria 6 ou 5. E se o x for 6, 6 menos 4, 2, tá bom? Mas a princípio seria isso aqui, gente, ó. Vamos para o 10. 10. Podemos resolver problemas matemáticos de diferentes formas possíveis. Observe as duas soluções possíveis para a seguinte equação. 3x mais 4 igual a 19. Aqui ele vai resolver essa equação utilizando bolinhas e embaixo fazer de forma algébrica, tá bom? Forma algébrica é isso aqui, ó. 3x mais 4 igual a 19. Esse 4 passa para o outro lado, ele passa com sinal de menos. 19 menos 4, 15. 3 vezes x é 15. Que número que eu multiplico por 3 que dá 15? É o número 5, tá bom? Vamos contar agora aqui só pra gente ver esse outro jeitinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ele fala aqui, se você pegar o 3x e somar com 4, dá 19. Primeira coisa aqui. Vamos pensar que isso aqui seria o 3x mais 4. Primeira coisa aqui é retirar 4 desse...
Para ver quanto que vale esse 3x, ó. Se eu retiro os 4 que está escrito aqui, né? Porque, ó, 4 mais quanto que dá 19? Quer dizer que o 3x tem que ser igual a 15, ó. O que sobra aqui representa o 3x, ó. Uma bolinha, duas bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas, 5 bolinhas. Das 19 bolinhas eu tirei as 4. Sobram 15 aqui. Então significa que o meu 3x equivale a 15. Desse jeito aí é somente se o x for igual a 5 para dar certo, tá bom? 11. Vamos para o 11. O 11 é o seguinte: 3 caminhões irão transportar 108 mesas quadradas. Ah, tá. Vamos só para colocar aqui. Será que poderemos utilizar uma estratégia desenhada para resolver uma equação na forma ax ao quadrado igual a b? A gente pode pensar em problema que envolve o lado de um quadrado para resolver isso, tá? Mas vamos tentar fazer isso aqui, ó. 11. 3 caminhões irão transportar 108 mesas quadradas com 1 metro de lado. Todos eles sairão com sua capacidade máxima sem colocar nenhuma mesa em cima da outra. Sabendo que as caçambas de cada caminhão são iguais e possuem a mesma medida em cada dimensão, qual a altura das caçambas? Ó? Então vou colocar aqui agora, de volta. Então assim, você tem 3 caminhões que irão transportar 108 mesas quadradas, sendo que elas têm cada uma lado 1, tá bom? É um quadrado. Todos os caminhões sairão com capacidade máxima, sem colocar nenhuma mesa em cima da outra. Sabendo que as caçambas de cada caminhão são iguais e possuem a mesma medida em cada dimensão, qual seria a altura dessas caçambas? Então significa assim que a caçamba é como se ela fosse um cubo, tá? Aqui, aqui e aqui são a mesma medida, tá bom? Então significa o seguinte, eu vou colocar essas mesas aqui. Não sei quantas vezes. Colocando um tanto de mesas aqui, elas vão ocupar o caminhão todo, tá bom? O que eu sei é o seguinte. Que os 3 caminhões irão transportar essas 108 mesas quadradas. Essas 108 mesas quadradas. Então significa o seguinte. Que a área total de todas as mesas, né, que vou colocar aqui que seria o 108, são 108 mesas. Se eu juntar todas as mesas, daria 108. Tá, mas aí eu quero saber a área a aresta de um caminhão só. Como que eu posso fazer isso então em forma de equação? Os 3 caminhões juntos vão carregar aqui 108 metros quadrados de mesa. Então seria como se fosse algo assim. 3 vezes a área de cada caminhão ia dar 108. Aí beleza. Como que eu posso estar resolvendo isso de duas formas diferentes? A primeira forma é fazer a equaçãozinha, né? Esse 3 eu passaria para cá. Vou dividir 108 por 3. Deixa eu ver quanto que vai dar. 99, 102, 105, 108. Daria 36, ó. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 36, gente? Que eu faço a raiz dele. Ou seja, eu vou fazer o número vezes ele mesmo e dá 36. Só pode ser o número 6, tá bom? Como que eu vou fazer isso agora? Utilizando desenho. Vou tentar fazer aqui para vocês. Eu tenho aqui 3 caminhões.
E as mesas colocadas aqui, tá? A gente não sabe quantas mesas são. Nós só sabemos que aqui são medidas iguais, tá bom? Então é o seguinte. Se eu juntar o total de área que tem nos 3 caminhões, tem que dar 108. Então o primeiro passo é saber quanto que tem de área em cada caminhão. Os 3 juntos dão 108. Então para saber cada um, é só dividir 108 por 3, 36. A outra parte, cada caminhão aqui vai ter uma área de 36 quando olhado por cima. Para essa área ser 36, qual tem que ser a medida de cada lado? Tem que ser 6 por 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Então essa é uma outra forma de resolver esse problema, tá bom? Usando desenho. Então, esse exercício era isso. Vou fazer o último agora. Questão número 12, tá bom? Para construir 3 paredes quadradas de seu banheiro, Karina precisou de 27 azulejos de 1 metro quadrado cada um. Qual a medida da largura do banheiro de Karina? Então a Karina ela fez, vou colocar aqui, 3 paredes quadradas. Está facinho. Ela gastou 27 azulejos em todas as paredes. Então, se eu juntar essa parede mais essa parede, tem que dar 27. Então, quanto que vai ser a área de cada parede dessa daqui, gente? Vocês sabem? Facinho, é só dividir o 27 por 3. Isso vai dar exatamente 9. Então, cada parede dessa tem área 9. Aí ficou mais fácil. A área, quando você fala que a parede é quadrada, é a multiplicação de lados iguais. Que valores que eu vou multiplicar aqui? Que números que são iguais que eu vou multiplicar que vai me dar 9? Só pode ser o caso em que os números são 3, ó. Então, para esse caso aí, a resposta do problema é 3, ó. Essa é a solução. Só fazer o desenho e tá pronto a resposta do problema. Então aqui, qual a medida da largura do banheiro de Karina? São 3 paredes, né? Cada uma delas vai ter 3 por 3. 3 de base e 3 de altura. Pessoal, então era isso, tá? Essa é a correção da APC da primeira quinzena de agosto. Obrigado e até a próxima.